E quais são os impactos de uma hidrovia? Quando mexem no curso natural do rio, os peixes desaparecem, as praias somem e a vida das comunidades ribeirinhas é destruída. Tudo isso para beneficiar as grandes embarcações e o agronegócio. E quem perde? O rio, a natureza e as pessoas que dependem dele para viver. Esses são alguns impactos de uma hidrovia, mas a pergunta é: por que precisamos defender o Tocantins e o Araguaia? Nessa construção, porque isso aqui é uma construção, nessa junção de pessoas que cada um traz a sua ideia, e nesse coletivo de ideias, com certeza a gente vai tecendo, né, a nossa construção maior. Então, agradecer por cada um que se faz presente aqui. Eu me chamo Eliércio Gonçalves, sou ribeirinho, sou professor, sou da localidade de Paruro do Meio, desta paróquia, né, da área São Pedro. Estava recentemente como coordenador pedagógico, estou em transição, pedi minha cedência agora para passar para a Secretaria de Meio Ambiente, isso por conta de um projeto que a gente vem desenvolvendo dentro do município, que é a coleta de resíduos sólidos nas comunidades ribeirinhas. Ainda há pouco alguém falava que a gente precisa instigar, né? Precisa provocar. Esse projeto foi uma provocação nossa, que nasce do seio das comunidades e hoje está aí, beneficiando já algumas famílias desse nosso município. Então, logo, na continuidade do projeto, esperamos até o final do ano estar atingindo 100% de todas as comunidades ribeirinhas do nosso município. É um projeto de vida, um projeto que tem trazido, vários benefícios para nós e para o meio ambiente de modo geral, cuidando de nossos rios. Só para me situalizar aqui junto a vocês, quem é o Eliércio. Então, foi convidado para fazer essa facilitação, fazer esse intercâmbio aqui entre os nossos palestrantes nessa segunda conferência, segunda mesa, que não é mesa, já foi dito aqui, nessa nossa segunda marisia, que foi formada por essas cadeiras que aí estão. Vamos lá, então, chamar os nossos convidados. Chamamos, então, o padre Zenildo Melo, ele que é daqui da nossa diocese e vem representando as pastorais sociais. Cadê o nosso querido amigo padre? Salve de palmas para ele. Ele já vem com uma pará, com a açaí dele, tudo aí. Tudo aí, né? Olha, Rodrigues, colocaram o Melo aqui. Chamamos também Socorro Aguiar, ela que vem da Pastoral dos Pescadores, também da nossa diocese. Seja bem-vinda, Socorro, fique à vontade. Escolha a marisia que você vai sentar aí. Chamamos também para compor a mesa marisia a Sheila Cristina Tavares de Barros, do Instituto Viva Amazônia. Cadê a Sheila? Não veio? Algum representante? Franci. Oi, Francilda, estamos juntos nessa luta, pode representá-las. Então, a Franci faz parte, como você apresentou, faz parte da Caritas da Diocese, mas também está junto com a Sheila, nessa luta, e com certeza vai contribuir com a gente. Seja bem-vinda, Franci. Fique à vontade. E chamamos também aqui o professor Wesley Souza, representando o MAB. Seja bem-vindo. Vamos lá, então. Eu vou passar para esse lado aqui. Cadê os nossos amigos? Para passar o microfone. A dinâmica é a mesma,
da rodada passada. Cada um de nossos facilitadores tem 15 minutos, né, para expor. Depois a gente tem, né, as contribuições e depois tem a réplica também. Tá? Então vamos por parte. A gente vai começar pelo começo, de lá para cá. Padre Zenildo, ele que vem representando as pastorais sociais. E o tema de nossa segunda conferência, dessa segunda rodada aqui de conversa, a hidrovia e os povos ribeirinhos. Quem são os verdadeiros atingidos? É uma instigação boa essa, né? Quem são os verdadeiros atingidos? Tá com o senhor Padre Zenildo, seja bem-vindo. Primeiro já dou de cara a resposta. Quem são os verdadeiros atingidos? Todos. Todos. Ninguém fica de fora. Até os que moram na terra serão atingidos. Porque na forma de organização da Amazônia, de viver, nós estamos dependendo em tudo, quase tudo, algumas coisas não, mas quase tudo, do rio. A Amazônia é uma forma de viver diferente de outros biomas do Brasil e posso até dizer de algumas situações internacionais. A Amazônica ela é atípica, nós precisamos do rio. E o rio da Amazônia, de 1600 até 1960, nós precisávamos integralmente dele para se locomover, para comer, para plantar, para produzir, para ter renda. De 1600 até 1960 era tudo via rio. Começou em 60 para cá, tem uma discussão de estradas, começou a ter uma discussão de aproveitar as terras. E aí nós fomos tendo outros modelos de viver na Amazônia, que não depende somente do rio. Mas, indiretamente, o rio é a nossa base. É aqui que nós temos que abrir nossos olhos, porque, às vezes, esses projetos dizem que nós somos pobres e românticos. E nós temos que desmistificar isso. Nós não somos nem pobres e nem românticos. Nós somos ricos. Nós temos uma adversidade, seja ela humana, seja ela aquática, ou seja ela de flora, de uma riqueza enorme. Não é à toa que nós estamos sendo a vitrine do mundo. Não é à toa. Que aqui está o centro de toda a biodiversidade que o mundo precisa. Então, isso aqui nós temos que olhar a Amazônia com grandeza. Parar esse negócio de achar, de beber essa mentalidade que coloca na nossa cabeça que nós somos pobres. Que nós precisamos de desenvolvimentos que venha do centro do Brasil para cá. Acabar com isso. Se vai vir desenvolvimento, não tem que ter uma relação. Uma relação dialogada. E não de uma mentalidade que nós somos subjugados. Quando o debate inicial nos mostrou as riquezas que estão, e nós chegamos até na pedra, mas a riqueza que está também além da pedra, aqui, essa Amazônia, o subsolo amazônico, entendeu? Quando falou, por exemplo, das espécies que estão em relação de diálogo, que uma coisa depende da outra. Natureza, gente, é equilíbrio. Natureza não é algo separado.
Cada um no seu. A natureza é o equilíbrio. E a hora que ela está em desequilíbrio, o que é que acontece? A catástrofe. E a catástrofe também atinge a todos. Às vezes alguns mais diretamente, mas no todo mundo é participante. Então, esse fórum aqui, que eu acho que eu estou sonhando, que vai abrir também ideia para outros fóruns, né? Eu ainda sonho, aqui já vou tomar umas ideias, ainda sonho que a gente discuta o Fórum Social de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Tocantins. Eu sonho isso, que a gente chame todos os segmentos, todas as lideranças que produzem aqui no Baixo Tocantins, para a gente trocar experiência dessas nossas riquezas. A colônia foi embora, mas eu queria perguntar para a colônia quanto ela produz financeiramente para o município. É importante te falar isso, porque esse pessoal que vem com esses grandes projetos, vem falar de números. Eles vêm com uma ideia de que é preciso fazer esse projeto para aquecer a balança comercial do desenvolvimento sustentável do Brasil. Eles vêm com essa ideia. E nós não temos um desenvolvimento sustentável aqui na Amazônia? Nós não temos uma produção de bens e serviços? Nós não geramos riquezas entre nós? Geramos? Nós somos patrão dessa Amazônia, gente. Claro, não na visão economicista do mercado. Que o patrão é aquele que manda, ou aquele que destrói. Nós temos a visão que associativa. Nós produzimos de forma comunitária para a nossa subsistência pessoal, a nossa espécie, e ao mesmo tempo para outras espécies, porque a preocupação nossa, e eu gostei muito da fala, da intervenção, a preocupação não é só hoje. A preocupação é daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos dessa região. Ou não é? Então aqui vem também uma necessidade de discutir segurança alimentar da região do Baixo Tocantins, que hoje basicamente depende do rio. Tanto para quem mora às margens dele, quanto para quem mora nas cidades. Nós dependemos do rio. Depois dele vem o quê? Os assuntos de seguridade, que foi ganho isso através das leis de 1988 para cá. Mas basicamente é o rio que é o nosso... Então o rio, ele é nossa navegabilidade, o rio é nossa comida, o rio é nosso bem-estar, o rio é os nossos olhos contemplativos. Eu saí 6 horas de Bocajuba numa voadeira, enquanto eu vinha contemplando a beleza, enquanto eu descansei. Então, esse rio múltiplo, democrático, ele tem uma importância enorme para nós hoje. Não esquecer disso, é uma riqueza. Então, quando alguém chega na nossa casa e vai dizer, não, eu vou derrubar a tua casa, te vira depois, epa, meu amigo, cuidado, aqui eu sou dono dessa casa. Não venha querer derrubar e me enganar com alguma coisa aí que vai mitigar. Não é por aí não. Então a organização é importante. Queria também, aí eu falo um pouco como teólogo, que é importante isso, colocar um pouquinho também, o sofrimento, gente. O ser humano sempre buscou superar o sofrimento. Jesus passa pelo sofrimento
para nos apresentar o amor. Então, a nossa atitude aqui, ela é uma atitude não só de sofrimento, de falar dos problemas que eles existem, de falar do nosso amor construtivo por dias melhores. Daí vem a preocupação da medicina em curar, daí vem a preocupação, por exemplo, de as pessoas se organizarem mais. Então, esse encontro é um trabalho de cura. E a Bíblia, e nós continuamos reescrevendo ela é um grande livro de superação do sofrimento. Nós estamos gastando aqui uma energia, e até um pouco gastando a nossa barriga, a nossa saliva. Por quê? Porque nós amamos, nós acreditamos uns nos outros, nós queremos o bem do outro. A nossa existência, ela é essencial. Hoje e amanhã. Porque você tem descendente. Hoje e amanhã. Então, segurança alimentar é uma questão a ser trabalhada profundamente no Baixo Tocantins. Segundo ponto. Soberania municipal. É um tema que está em moda agora, né? Está se falando muito de soberania nacional. Não venha nos invadir, não venha mandar na gente o que tem que fazer, não venha propor as coisas, né? Essa briga entre Trump e o nosso Brasil. Soberania municipal é uma discussão que temos que fazer. E aí tem muito a dizer, eu gostei da palavra do companheiro que falou, tem muito a dizer as nossas câmaras municipais dos municípios do Baixo Tocantins. Como é que nós vamos enfrentar, se por acaso, eu torço que não aconteça, mas se acontecer, essa hidrovia, se você não tem uma soberania municipal, algo te defenda, que alguém possa bagunçar no percurso do projeto certas coisas e nós podemos cobrar dele. Olha, tem uma lei aqui que diz que tem que reparar. Existem leis ambientais nacionais. Precisamos fazer nossas leis ambientais municipais também. Então, essa é uma discussão futura a ser feita. Não só por causa de hidrovia, mas por causa de outras situações que nós estamos vivendo na nossa região. E um terceiro ponto, que eu acho que vem também, está ligado a isso, mas é um pouco mais, é a segurança jurídica. Nós observamos que a gente faz muita coisa, a gente tem muitas belezas, a gente produz, a gente tem riquezas, mas chega a certo momento que a gente não tem visibilidade diante do governo. Sabe? Na hora da briga com eles, a gente acaba sendo esmagado, porque como é que tu vai justificar essas coisas? Dou um exemplo para vocês. Limoeiro produziu quantas toneladas de Mapará esse ano? Você sabe me dizer? Sabe? Alguém sabe? Quantas produções de cacau nós temos na nossa região? Quantas produções de óleo? Nós temos que saber, nós temos que catalogar isso. Precisa ter uma segurança jurídica. Falta um minuto. Então, são questões que eu estou colocando para vocês que são importantíssimas de a gente trabalhar futuramente dessa riqueza que nós somos. Nós somos produtores de bens e serviços desta Amazônia Baixo Tocantins. E por último, para encerrar mesmo,
Nós não somos empregados de ninguém, nós somos patrão. Pare com essa ideia de que nós somos empregados, porque a gente tem que vir fazer algumas coisas para vocês. Nós somos patrão da região. Obrigado. Palmas. Obrigado, Padre Zenildo, pela contribuição. Daqui a pouco a gente volta. Passamos a palavra agora para Socorro Aguiar, ela que representa os pescadores, né? Pastoral dos pescadores da nossa diocese de Cametá. Está com você a palavra. Eu vou me levantar, que assim eu fico mais À vontade, né? Tá, então eu queria começar aqui com uma música que diz assim: chegou a hora de defender nosso pedaço de chão, a terra é nossa, isso por direito, respeite nossa tradição, a nossa luta é por terra e água, do litoral ao sertão, lutamos juntos por igualdade, com liberdade garantir o pão. Então a nossa luta é mais por isso, né? Para que nós possamos garantir o nosso pão. E eu, minha gente, às vezes eu acho que minha cabeça é rude, porque eu não entendo certas coisas, não é? Por exemplo, eu ouço 24 horas o pessoal dizer que nós somos um país de terceiro mundo. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque até hoje, que eu saiba, já foi feito quantos mundos? Um só, não foi? Então nós não pode ser do terceiro. Se já fizeram só um, nós somos do primeiro, não é? Isso é uma coisa que eu tenho certa dificuldade de entender, né? Outra coisa que eu tenho uma certa dificuldade de entender é quando eles falam do meio ambiente. Na minha cabeça, o que é meio é metade, não é? Nós precisamos lutar pelo nosso ambiente, por todo, não pela metade do meio ambiente, né? Pelo meio, né? São coisas que a gente vai ouvindo e que os sabidinhos, aquele pessoal que tem 1,70 m, óculos escuros, não é? Sabe? Vão empurrando goela abaixo para nós, né? Isso a gente precisa estar muito atento. É o que o padre terminou de falar. Quem paga o salário do presidente da República é nós. Então, se nós pagamos o salário, nós ditamos a regra. Os três poderes que regem o nosso país, quais são? Primeiro, o executivo. Quem executa, manda? Executa, não está mandando em nada. Depois nós temos o legislativo, faz lei, o próprio nome já diz. E depois nós temos o judiciário, que pune os dois caso não façam o que eles queiram, não é? Então, se executivo não manda, legislativo não manda, judiciário não manda, quem manda? O povo, não é? Então, a hora que nós, enquanto sociedade civil, termos isso na nossa cabeça, que quem manda, quem dita a regra somos nós, a história muda para o nosso lado. Porque o nosso voto caiu muito. Tem mais abaixo da tabela já, né? Quando eu ouço dizer que venderam um voto por R$100, eu falei, meu Deus do céu, o meu voto não vale nada, R$100, que não dá nem para ficar porre com R$100, imagina para fazer outra coisa, não é? Então é outra coisa que a gente vai começando a dizer assim, que nós precisamos, todas as falas que já antecederam aqui, vem como ponto a organização do nosso povo. E, gente, basta nós levar uma frase assim e mostrar para o Helder Barbalho. Hoje, o poder está na sua mão. E logo embaixo nós colocar assim, no dia da eleição, na nossa. Ele vai tremer na base. Porque ele não vai para lá por aclamação, gente. Ele vai para lá porque é votado. Então, na hora que nós aprendermos esse poder que nós temos nas mãos, a história muda para o nosso lado. O negócio é que nós somos demais desvalorizados, né? O padre acabou de falar, nós somos o patrão, nós ditamos a regra. Só depende de nós. E a nossa organização precisa sim estar em pauta, gente. Precisa estar em pauta, porque aqui nós não vamos perder com a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, que quando a gente ouve a frase aqui, quem são os verdadeiros atingidos?
ele logo repensa que somos nós, os pescadores, o pessoal que vive na beira do rio, não é? Que somos nós que vamos ser atendidos. Não é nós não, o padre falou. Se a minha palavra aqui não vai, vocês acreditam na do padre aqui, né? É todo mundo, é todo mundo. Por exemplo, eu vou lá e subo ali naquele comércio de Cametá, eu vejo o pessoal no celular, outros se abanando, né? Outros contando história, pintando unha. Ali eles só estão vivendo porque nós vamos lá com o nosso dinheiro suado comprar as coisas deles, né? Então eles também precisam lutar junto com nós para que a gente tenha vida digna, para que a gente tenha uma vida mais garantida para poder estarmos juntos e vivendo juntos, não é? E o medo maior com a construção da hidrovia não é só perder a nossa soberania alimentar, mas é também de perder os direitos que nós já conquistamos. E com muita luta, porque nada caiu do céu para nós, tudo foi com muita luta, não é? Teve uma pessoa aqui que falou sobre o seguro-defeso, que na hora que não ter peixe também não tem seguro-defeso. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Acabou o peixe, acabou o seguro-defeso mesmo, não é? Que é a segunda maior economia dos municípios do Baixo Tocantins e dos municípios brasileiros. É a maior economia. Eu duvido que tenha aqui casa, aqui na região, que não tenha 1 ou 2 pescadores. E às vezes não tem um funcionário público. Então a nossa economia, pelo seguro-defeso, ela é sim garantida para a nossa sobrevivência. É com isso que nós pagamos o médico, é com isso que nós pagamos a escola do nosso filho, né? Com esse dinheiro. Então isso é uma ameaça muito grande. Aposentadoria por idade, auxílio-defesa, auxílio-doença, tudo isso, gente, está ameaçado caso a hidrovia aconteça e não tenha. Eu fui numa audiência pública junto com a Antífone aqui, no Altamira. Lá, não foi Antífone? Eram 10 anos de hidrelétrica lá e ninguém tinha recebido um centavo lá. Ninguém. Então eu pensava só na fala do povo lá, isso é nós no futuro. É assim que nós vamos ficar. Porque, gente, quem é a favor do projeto, pinta ele lindo e maravilhoso. Que só vem coisa boa. As perguntas aqui, até que nós ia ficar ricos, mas o padre acabou de falar que nós já somos ricos, e somos mesmo. Não é? Eu brinco com o pessoal do Limoeiro, que o dia que eles me falarem que são pobres, eu bato a cabeça deles na parede. Né? Porque lá eles não tomam litro de açaí, lá não é litro, é balde. Não é? É balde de açaí. Eu estou lá na cidade, eu compro 1 litro, eu tenho que dividir para almoço e para janta e dar para o outro dia no almoço. Né? Então imaginem a diferença de quem mora, só da gente morar numa zona urbana e o pessoal que mora aqui. Cadê o homem, meu Deus, do relógio? Vocês falam que eu não estou nem vendo ele. Sabe? Então, a gente precisa garantir. Outro medo que eu tenho. No IARIMA dele, eles falam que esta água vai ficar impossibilitada para o uso por um período de 3 anos. É isso que eles falam. Que nós não vamos colocar nem nosso dedo lá, porque nós vamos ficar contaminados. Isso eles falam, né? Imagina se esta água ficar contaminada apenas por 3 anos e contaminar tudo o nosso açaizal que ele banha, o nosso açaizal tudinho. Aí acabou de vez a nossa vida, não é? Porque os que não bebem açaí, eles vendem, mas eles vivem do açaí. Então é outra preocupação que nós temos que ter em mente e lutar mesmo para que a gente, quando vá ao juiz lá, né, a gente tenha lá o pessoal mostrando pelo menos a nossa bandeirinha lá, levar algumas coisas escritas, porque palavras, minha gente, é o que o Roberto Carlos fala, são palavras e nada mais. Precisamos ter um negócio aqui no papel. E isso ainda é complicado, não é? Eu me lembro, minha gente, que quando eu me casei, assinei no cartório. Fui na frente do padre e todo mundo me aplaudindo e ele jurando, minha mãe me respeitar. Demorou muito, acabou este amor, acabou o respeito, acabou tudo. Sabe? E olha que estava com documento assinado no cartório. Imagina aquilo que nós não temos documento nenhum assinado. Não é? Imagine, minha gente, como é que vai ser a nossa situação se nós estamos só no fala. O que a professora disse
disse aqui, existe a possibilidade de vocês receberem quando o pedral está sendo estourado aqui. Ele passou para cá, vocês estão esquecidos aqui para trás. Não existe mais vocês, não é? E nós, nem essa possibilidade existe, não é? Nem essa possibilidade existe. De Mocajuba para cá, nem esta possibilidade existe. A gente não está no arrima dele, nós não contamos para eles, não é? No Limoeiro do Ajuru, nós temos 5 comunidades com cartografia social iniciada, 14 comunidades com acordo de pesca, não é? E uma comunidade com protocolo de consulta iniciado. E a próxima vai ser a de Nonato, que também está aqui. Então, essas organizações, esses mecanismos, nós temos que lutar, minha gente, com todas as forças para quando eles chegarem aqui, que eles falarem lá para o juiz que nós não existe, nós existe sim. Agora imagina se ele entrar aqui no Cuspiari e ver a quantidade de casa que ele está, com que cara a empresa vai ficar dizendo que não tem gente aqui, não é? Então é papo furado. Eu me lembro que uma audiência pública que estava a Cristiane, que Mariana pintava o projeto, não é? Dizendo que Marabá já deixou de construir 2 shopping, porque o Ministério Público embargou, eles só constroem shopping se tiver a hidrovia, não sei o quê. Para quê? Que eles vão dormir dentro do barco deles, eles não vão nem olhar para shopping, não é? Eu até hoje, minha gente, ainda não vi dizer que nós comesse dinheiro. Então, nós não precisamos de tanto dinheiro. Agora, nós precisamos do mapará, nós precisamos do açaí, nós precisamos do camarão, porque é isso que nós estamos comendo há 2025 anos. Ou nós já comemos dinheiro, ou nós já comemos soja. Nós não comemos esse negócio, não é? Eu falei um dia para o juiz lá, eu não quero saber de soja, eu não quero saber de minério, eu quero saber de mapará, de açaí, que é isso que eu como. Não é? É isso que eu como. Então, a gente vê que a preocupação deles é o que o Papa Francisco disse. Nós estamos no mesmo rio, mas não estamos no mesmo barco. Disso nós temos certeza. O que é desenvolvimento para o governo não é para nós. E olha que a gente se esforça para ser besta, né? Eu sempre falo, eu me esforço demais para ser besta, para acreditar no que vocês estão falando. Mas é difícil eu acreditar nessa história fiada de vocês, não é? Porque a gente sabe, minha gente, que é mentira. Promessas são promessas e nada mais. Assim como eles podem dar, eles podem não dar. E se eles disserem que eles vão dar para Maria um salário, e quando a Maria não tiver, não, o salário era para Maria não está aqui, você não tem direito a nada. Não é? Cadê o homem da hora? Não. Minha preocupação, porque senão demora, ele vem dar tapinha na minha costa, sabe? E aí eu vou fazer assim para ele. Então, era isso, gente, que a gente precisa lutar junto para construirmos cada vez mais as nossas forças, as nossas lutas precisam estar unidas, sabe? No tempo eu vejo assim, o primeiro racha que o projeto vai fazer nas comunidades é dividir este pessoal para cá que querem, nós que não queremos, mas os outros todos querem, e um salário mínimo vai resolver o problema deles, porque às vezes tem reais, resolve, não é? Imagina um salário mínimo, sabe? Então é o primeiro racha que eles vão fazendo nas comunidades, é colocar o projeto como se fosse o melhor do mundo, e nós é que somos contra esse bendito desenvolvimento que eles pensam. E depois, o que mais dói na alma da gente é que depois, aqui todos falaram sobre a hidrelétrica de Tucuruí. Aí depois eles taxam nós como ladrão. Falam que nós estamos roubando a energia. Não é? É assim que eles falam? Eles falam numa palavra bonitinha. Ah, essa energia que nós estamos pagando caro aqui é porque o pessoal das ilhas estão furtando as energias. Eles não pagam. É nós que pagamos aqui. Não é assim que eles falam para nós? É, eles falam para nós. Eles esquecem de todos os nossos príncipes que já foram queimados, sabe? Aí ainda falam isso para nós. Então isso, gente, dói na alma da gente saber que nós sabemos que o projeto não vai nos trazer recompensa nenhuma. Outra coisa que nós precisamos estar lutando, minha gente, é saber, no mínimo,
a diferença entre o que é compensação e o que é indenização, que até isso nós não sabemos ainda, né? Eles falam tanto em compensação, e falam em indenização, e falam em não sei o quê, e nós não sabemos nem o que é isso, né? Então, precisamos sim, cada vez mais nos organizar, e nós, enquanto igreja, parabéns ao Padre Jafé pela belíssima iniciativa que ele teve. Eu acredito sempre na igreja, eu falo isso para o diácono Daniel, que a palavra do Daniel é quase lei no limoeiro. Então, eu acredito na força da igreja, não é? Sabe? Para que a gente possa cada vez mais estar unido e buscando lutar por aquele que é nosso bem comum. Nós precisamos. Sem água não existe vida. Então, para nós, defender o rio é também defender a vida. E nós estamos juntos para somar para o que der e vier. Muito obrigado e que Deus nos ajude a continuar lutando por essa beleza que nós temos. Obrigado. Ela estava tão preocupada com o tempo que ela foi bem certeira no tempo. Olha só. Tá aí. Obrigado, Socorro. Belíssimas palavras, boa contribuição, com certeza. Chamar agora a nossa amiga que está presente conosco, Francilda Veiga, né? A palavra está com você. Bom dia a todos. Boa tarde, né, Padre? Que ainda não almoçou, mas é boa tarde. Eu não me preparei para estar aqui, né, Padre? Mas, já que a gente pode estar contribuindo, né, eu vou ficar com o Padre Zenildo, me sinto melhor sentado. A gente começa melhor. Então, assim, além de eu estar na Cáritas, né, acima de tudo eu sou igreja católica apostólica romana, né? E há um ano atrás eu recebi o convite do Ivanildo para assumir a Cáritas, e a gente está ainda no processo de recomeço da Cáritas na Diocese. E também em 2021 a gente fundou um instituto que nasceu numa salinha lá dentro da Diocese, que é o Instituto Viva Amazônia, onde nós temos várias áreas, né, inter- e multidisciplinares dentro do Instituto. A gente ainda não atua com projetos, né, mas a gente já vem nesse trabalho com relação ao meio ambiente, Socorro, ao nosso ambiente, né, que agora aprendi que a Socorro que não é meio, é nosso. E a gente tem a Sheila, que é a nossa engenheira ambiental, que era quem estaria aqui hoje. Mas a Sheila, ela teve um problema de saúde e ela não pôde estar aqui, né? Mas a gente já vem falando, né, sobre a questão da Amazônia, sobre a questão da nossa região. E uma das coisas que o Padre Zenildo falou, né, que a gente sempre comentava isso, comenta isso nas nossas reuniões do Instituto, que nós somos ricos. Nós somos ricos porque Deus criou tudo e nos deu tudo. Só para que a gente cuide, né? Só para que a gente cuide. E eu queria partilhar com vocês algo que eu partilhei com o Padre Javé há alguns dias, a gente conversando, porque também louvar a Deus pela iniciativa do Padre Javé, porque como igreja é isso que nós precisamos, de iniciativas, né? Para que a gente possa realmente ir em busca daquilo que é de Deus e que foi dado para nós. E que a gente precisa que a igreja se posicione para que a gente esteja junto, porque nós somos igreja, né? E sozinho, só uma voz não consegue chegar, mas várias, né, Padre? Juntos, a gente consegue fazer muita coisa. E também louvar a Deus pelas pessoas que passaram por aqui, os professores da universidade, os pesquisadores, porque eu partilhava com o Padre Javé, Padre, a gente precisa ir para isso respaldados tecnicamente, com pesquisas, não só com a nossa voz quanto igreja, quanto o povo ribeirinho, né? Mas também respaldados tecnicamente, naquilo que comprova o que isso vai trazer para as nossas vidas. Também, como o Padre falou, isso afeta todos nós. Isso aqui, como igreja, nós temos aqui na Nova Altoci, que é o cuidado da casa comum, que faz parte do magistério da igreja. Esse documento é importante para que a gente tenha também ele, né, nesse processo. Porque aqui a gente vai entender que todos nós somos atingidos. Nosso próprio
ouvia falar dos movimentos da igreja. Quando cheguei na Diocese de Dom José Elias, muito falado, li alguns documentos sobre ele que tem lá nos arquivos, né? E trabalhando a parte social também dentro da igreja, a gente começa a ir buscar entendendo o processo, né, do que Deus criou para nós, que é isso que a igreja defende, né, Padre? A criação de Deus. Porque como Padre Zenildo, nós somos ricos, nós somos os patrões, porque nós somos filhos do dono de tudo, né? Tudo que ele criou para nós. Então, quando a gente constituiu o Instituto, a gente falava lá na universidade, a gente inaugurou lá na UFPA, no auditório, e a gente falava sobre isso. A gente quer, como Instituto Viva Amazônia, defender a vida, defender tudo aquilo que Deus criou para nós, defender aquilo que realmente é a nossa sobrevivência, o nosso sustento. E quando eu fui saber sobre a hidrelétrica, eu lembro muito de uma fala do meu sogro, que ele é antigo, na época ele falava assim, e ele é daqui do Beiradão aqui, lá do Maú. Ele dizia assim um dia para mim, França, antes da hidrelétrica de Tucuruí, eu lembro que o meu pai sabia onde estavam todas as espécies de peixe. Que a minha mãe escolheu o peixe que ela queria comer no dia porque ele ia lá e sabia onde estava. Depois que construiu a hidrelétrica, ele falou, a gente não sabe mais nada, a gente não sabe onde encontrar nada, porque não tem mais nada. Foi tirado muita coisa da gente. Como alguém falou aqui, prometeram que a gente ia ser rico, né? Como estão prometendo agora? Mas a gente tem que ir em busca daquilo que a gente sabe que é a verdade. Daquilo que a gente sabe que vai destruir o bem mais precioso que Deus nos deu. A nossa vida, né? A nossa vida. E aqui eu falo, por quê? Porque eu sou técnica agrícola também, Pai Zenildo. Eu fui extensionista. A gente, com a extensão rural, a gente consegue ir profundo. Trabalhei alguns projetos da Diocese, como de irrigação, apoiada pelo Poema na época. E a gente sabe da riqueza que nós temos. A gente sabe que a terra nos dá tudo o que a gente precisa. Mas a gente precisa ter esse olhar de cuidado, esse olhar de quem acredita na criação de Deus. Quando se fala em política, eu digo assim, hoje a política está sob o poder econômico, Padre. Hoje não são os projetos políticos. Hoje não é o que você apresenta, mas é o que você tem. Então, quem não tem projeto para a gente, vocês acham que vai fazer alguma coisa por nós? Sim ou não? Hoje não é quem tem projeto, gente, é quem tem dinheiro. Que não compra nada, que não compra a nossa vida. Que não vale o que Deus nos deu. Infelizmente, como diz o Papa Francisco, o problema não está na política, porque a política é o maior ato de caridade que existe. O problema está nos nossos corações que se deixam corromper. E muitos católicos que passam da nossa igreja no legislativo e deixam de professar a sua fé e entram no sistema, que vem para destruir, para matar e roubar e destruir todos nós. Então é daqui que tem que partir tudo, como a professora falou. É nós que temos que ditar o que nós queremos para nós, o que é o melhor para a nossa vida, porque ninguém vai viver as desgraças com a gente. Ninguém. Ninguém. Então nós que precisamos saber o que é melhor para a nossa vida, para a nossa casa comum. E a gente só vai conseguir trazer esse bem maior quando a gente se unir. Eu até acredito, sinceramente falando, que a gente unido, a gente vai ter mais pessoas que vêm contribuir com a gente. Quanto mais pessoas tiver, quanto mais igreja nós formos, mais nós vamos alcançar o nosso objetivo. Eu não vejo que está longe de nós vencer essa ideologia. Com tudo aqui que foi falado, como o Padre falou, né? Precisamos de muitas coisas, do judiciário, precisamos da Câmara, precisamos de muita coisa. Mas a nossa união pode trazer tudo isso.
que hoje lutar contra o sistema não é bater panela, não é gritar, é dialogar. Nós temos pessoas aqui capacitadas para ter uma comissão de diálogo. E eu deixo isso aqui. Vamos pensar numa comissão, padre, bem maior, com profissionais, com professores, com pesquisadores, com leigos, com a igreja, para a gente abrir o diálogo. Mas um diálogo realmente respaldado por tudo aquilo que a gente sabe que vem destruir a nossa vida. Porque eu falo nossa, porque não é só, como a Socorro falou, o padre já falou, como muitos já falaram, não é só lá em Tupiranga, lá em Marabá, lá quem está ali próximo ao Pedral do Lourenço. É todos nós. Todos nós somos vítimas desse projeto. Todos nós. Mas todos nós podemos mudar e transformar isso. Se nós nos unirmos, como todos também já falaram, organizados. Precisamos sair daqui, Padre Javé, organizados. E, terminando a minha fala, né, acima da gente existe um Deus, e tudo é dele, nada é nosso. Mas que nós temos um dom muito grande na nossa vida de sermos filhos dele e ter criado tudo para nós. E saber que ele está com a gente nessa luta. E saber que nós somos vencedores, porque Deus sempre vence em tudo. Amém? Padre, parabéns. Muito obrigada pelo convite. Posso lhe dizer que eu estou de coração aqui nesse evento hoje. Obrigado, França. Isso porque ela não se preparou. Imagine quando ela vier preparada, né? Muito boa contribuição. Agradecemos mais uma vez o Instituto Viva Amazônia, né? Importante conhecer. Não conhecia, conhecendo agora. Vamos procurar você outro dia. Vamos passar agora a palavra aqui para o nosso amigo professor Wesley Souza, representando o MAB, mas ele também é um pesquisador, um conhecedor da causa, viajou muito, já tive oportunidade de conversar com ele, tem uma experiência enorme nesse processo de conhecer essa área, principalmente a área do Pedral. Como ele é cametaense, conhece também a nossa área, então seja bem-vindo e a palavra está com você, viu, Edson? Em ti, Tocantins, sou remanso, banzeiro e marizia. Em ti, repouso e descanso, minhas raízes, minhas matrizes, minha casa, minha rede, minha mesa. Em ti, Tocantins, em teus matizes tão diversos de cores e humores, tenho vida, memória e amores. Mas o tempo do progresso chega voraz, tenaz, ligeiro. O tempo do capital, do mundo inverso, toca em ti, Tocantins, ferindo as águas, com as máquinas, as obras, as pragas, com barragem, com químicas, rejeitos, fere, mata, exclui, polui, desfralda, uma bandeira de dor e sofrimento, danos, riscos, ameaças, impactos e tudo que degrada e mata, desmata a vida em ti, Tocantins. Ah, Tocantins, de águas presas, Tocantins de margens expostas, mortas, Tocantins de vidas escassas, extintas, teu passado já foi glória, fartura e belezas, Mapará se pescava a sempre. Hoje teu filho controla o fluxo com as comportas do grande muro da usina hidrelétrica de Tucuruí, que com força produz deslocamentos forçados, miséria, lucro, luz e morte. O Estado a ti reserva outros planos de uso e apropriação. Agora, Tocantins, uma hidrovia a ti destinam, ao capital sanguinário te entregam, para torná-lo mera via de escoação de grãos, de soja, de gado, de ferro da mina, que a Vale e tantas outras exploram no chão, abrindo no peito da Amazônia grandes crateras. Quem me dera, Tocantins, com todos os meus companheiros aqui presentes, poder te abraçar e proteger. Quem me dera poder fazer com que teus cardumes de Mapará e outros peixes alimentem vossas vidas ribeirinhas. Tuas cheias fertilizam as várzeas e fazem frutificar o cacau e o açaí. Quem me dera, Tocantins,
Quem me dera ver em ti o movimento colorido dos barcos, das fitas, das bandeiras, dos portos das cidades, das vilas, dos rios, dos fluros e dos igarapés. E não chorar, Tocantins, com teu assoreamento, e não sofrer com a tua poluição, com a tua degradação, e não lamentar o teu destino de rio barrado. Em ti, Tocantins, toca as mãos pesadas e perversas dos grandes projetos e negócios. Só interessa os portos e trajetos que levarão ao exterior mercadorias. Não importa se a água é potável, se falta na cidade ou no interior, ao quilombola, ao indígena, ao ribeirinho, ao agricultor. Não importa mais onde vai pescar o pescado, nem se nosso banho será interditado. Quando tuas águas sujas de resíduos nos adoecerem e matarem mais do que matam, tudo isso será apenas passado com as corredeiras do Itaboca e as madeiras das nossas matas. Mas Tocantins, enquanto um de nós estiver de pé, nós, por ti e por nós, resistiremos a tudo que quer te destruir. Por ti e por nós, resistiremos a tudo que quer te destruir. Por ti e por nós, resistiremos a tudo que quer te destruir. Boa tarde, companheirada. Eu sei que é difícil, uma tarefa difícil a gente conversar com a barriga com fome, né? Mas assim, eu prometo ser breve, fazer uma saudação e tentar dialogar com a temática da mesa. Até porque é muito importante que a gente conheça o projeto, que eu acho que foi um pouquinho do que a mesa passada discutiu, entender, afinal de contas, o que é esse projeto que nos acomete, né? De quem que é, de onde está partindo essa iniciativa, né? E também entender quem são os principais interessados, mas também impactados por esse projeto. E assim, de antemão, sem fazer mistério e rodeio, sem enrolação, né, o nosso querido padre e os nossos companheiros que nos antecederam já deixaram a mensagem. Os atingidos somos todos nós. O Rio Tocantins somos nós. Né? Lá no Pedral do Lourenção, a professora Cristiane está aqui, né, uma querida companheira, lá o pessoal, né, a companheirada lá tem um grito, né? Diz assim: Lourenção sou eu, o Lourenção somos nós. Né? Tem que acabar com essa ideia de que o Pedral do Lourenço é apenas uma pedra no caminho do desenvolvimento para a nossa região. Né? De que a região não tem pessoas, né? Quando falamos do rio e da natureza de forma separada, a companheira problematiza aqui, né, o conceito de meio ambiente, por exemplo, né? Colocando uma visão integrada nesse processo, né, da natureza, tratar a natureza como deve ser. Os indígenas, por exemplo, ali ao longo do Rio Doce, né, que foi destruído pela Vale, os Krenak, eles se relacionam, né, a título de exemplo, eles se relacionam com o rio como um avô. Né? E quem que é o avô na casa da gente? É uma pessoa que a gente tem muita estima, muito respeito, muito carinho. Né? É família, é pedaço nosso, é ancestral. Então, quando o rio ele é desmatado, quando o rio, né, é morto, é assassinado pela Vale, não está se perdendo apenas o lugar onde eu vou me banhar, o lugar onde eu vou pescar. Está se perdendo uma parte nossa. Né? Porque o rio e nós somos um. Assim como o Pedral, por exemplo, e as pessoas que habitam ali também são só um. Tá? Eu vou convidar vocês a refletir um pouquinho sobre o histórico dessa região que a gente está falando. E aí eu gostaria de perguntar, né, na plenária, quantos de vocês aqui presentes hoje viveram esses processos de luta, né, naquele momento histórico ali da hidrelétrica, que foram lá para a hidrelétrica, que ocuparam, né, enfim, né, que brigaram por energia aqui para a região. Eu vi o seu Dias por aqui mais cedo, eu vi tantos outros companheiros que também já deram esse testemunho, tem uma companheira que levantou a mão, né, nosso querido ali, nosso querido padre. Naquela época, eu era apenas uma criança, como tantas outras que estão correndo por aqui, né, provavelmente. Mas é muito interessante lembrar que naquela época nós já sabíamos quem eram os atingidos pela hidrelétrica de Tucuruí. Tá? A história do próprio MAB, né, que é um movimento companheiro que está aqui encampando as lutas com a igreja, inclusive saudar os companheiros do MAB que estão por aí também, agradecer o convite de poder estar aqui, né, representando esse movimento tão importante, não só para essa região, mas para o Brasil e para a América Latina, enfim, a discussão dos atingidos. E também parabenizar, claro, a igreja pela iniciativa. Eu falei ainda há pouco na saudação que é muito bonito ver o coração da igreja batendo em consonância com o coração da classe trabalhadora, dos povos, das comunidades, porque somos nós, afinal de contas.
resposta sempre será nós. Nós somos os atingidos. Quem é a igreja aqui nessa região? Somos nós. Quem é o MAB aqui nessa região? Também somos nós, né? Quem é os atingidos nessa região? Tá? Então, naquela época, o que eu queria dizer para vocês? Existia um conjunto de afetamentos à vida das pessoas. Né? Os camaradas que estão aqui são guardiões, são gerações das lutas, né, dos movimentos. Entende que, em determinado momento, a igreja ela teve esse papel muito fundamental, né, de instigar a sociedade para poder se organizar politicamente, né, contra os impactos daquele grande projeto que se colocava na nossa região a partir da década de 70. Até ali naquele momento, o que predominava do ponto de vista econômico na nossa região? Era uma economia baseada no extrativismo, na pesca e tudo mais. Mas a partir, né, desse momento, bem lembrado pela professora, a professora Andressa, ainda há pouco, e tantos outros companheiros, um momento muito complicado, conturbado, né, que a gente passou na nossa democracia brasileira, que foi, né, a ditadura militar. A gente tem uma implantação, né, uma intensificação de implantação de complexos logísticos, né, que, para facilitar a compreensão, né, vão se resumir na nossa região como projetos de morte. É a hidrelétrica de Tucuruí, é o projeto Grande Carajás, e aí muitos de vocês já falaram aqui, né, de outras formas, que a hidrelétrica não foi feita para a gente. Né? Eu não sei se aqui no Cuxipiari a energia ela já é mediada pela Equatorial, que é a agência responsável. Mas até uma época dessa, nossos companheiros das comunidades estavam morrendo eletrocutados aqui nos interiores porque, de forma independente, eu não vou dizer clandestina, mas de forma independente, autônoma, que estavam se organizando para poder levar energia para suas residências, para suas comunidades, fazendo bingo, fazendo rifa. Acho que vocês passaram aqui também por esse processo, né? E depois de muita luta, né? São décadas, são gerações de lutas. Ver ali o mestre que também participou, por exemplo, eu lembro do meu avô que estava lá, e hoje a gente está aqui, né? Eu vejo a Nina também, que já é dessa nova geração, e crianças como a Maria Flor, que está no colo da professora, mas que já está aqui no espaço do movimento. Entendendo que nesse momento, essa dinâmica, né, de contradição de projetos que foram colocados para a nossa região, de como que isso foi fundamental, por exemplo, para a organização popular. Porque, geralmente, quando a gente está lá na nossa casa, sem nenhum problema, né, tranquilo, vivendo, né, a plenitude de um dia de paz, a gente não tem necessidade de ir para um canteiro de obras fechar, né, fazer um ato de rua, algo nesse sentido. Quando nós nos sentimos ameaçados, e nós somos ameaçados, nesse primeiro momento da hidrelétrica, por exemplo, de Tucuruí, que é um grande marco para as lutas populares, né, a gente vai ver, ao longo de todas as outras décadas que vieram depois, que sucederam, né, um conjunto de lutas e de movimentos e de organização popular se fazendo, seja através da parceria com a igreja, seja através dos sindicatos e tudo mais. Então, a luta popular, nesse primeiro ponto, assim, dizer para vocês que ela está no nosso DNA, né? É um histórico, é uma cultura de movimento social, de massa, que é construída, né, de gerações para gerações da nossa realidade. E naquela época, como eu falei ainda há pouco, os atingidos já éramos nós, né? Atingidos pela hidrelétrica, né? E aí o atingido do ponto de vista da pessoa que perdeu ali a propriedade, né, que foi submersa, né, pelo reservatório, mas também demais outros atingidos, né? Sejam atingidos, por exemplo, pelas madeireiras, que também acompanharam o projeto. E aí quem lembra aí, por exemplo, dos processos de luta da comunidade de Anilzinho, né? Comunidade de Anilzinho, lá em Baião, a gente tem um histórico muito lindo de luta e organização popular, né? Que é motivado pelo quê? Pela ameaça ao território ancestral daquela comunidade. Então, assim, nós temos episódios de descida e subida de helicóptero, envenenamento de poços, sequestros, assassinatos, conflitos por terra. Então, assim, não se engane, já dando assim, né, adiantando o papo, não se engane. A hidrovia, ela não vem sozinha. Acho que foi a companheira Odenira do MAB também que mencionou ainda há pouco, que os projetos, eles atendem a uma lógica integrada, né, chamada complexos logísticos. Ou seja, não é só o derrocamento do Pedral no Lourenção. A gente está assistindo nesse último período agora, como em nenhum outro momento da história dessa região, a compra e aquisição de terras no Beiradão, tanto da margem direita quanto da margem esquerda do Rio Tocantins. Quem é aqui do Beiradão, levanta a mão, por favor. Tem alguns companheiros aqui de Mocajuba, Vila do Carmo, por aqui por perto, ou que frequentam essa região e já viram como é que está sendo, né, desmontada toda a mata, né, a mata original dessa região, em detrimento do gado, em detrimento do monocultivo. Mas, professor, o que isso significa para a gente, afinal de contas? Né? São projetos que eles também estão associados à hidrovia.
né? A morte do rio, ela também é a morte de toda uma região, porque não é só o rio que está sendo viabilizado, né? Também, prioritariamente o rio, mas toda a margem do rio Tocantins, todas as margens do rio Tocantins estão sendo também optimizadas por esse processo, né, de comoditização, né, do bem comum. Então, o que é isso? Commodity são aqueles produtos que são, né, gerenciados pela Bolsa de Valores, que é justamente aquilo que a gente não come. Foi alguém que falou aqui na mesa, né? Que é a soja, é o minério. E aí eu pergunto, eu devolvo a pergunta também. Quem é que come minério de ferro aqui? Quem é que come bauxita? Quem é que come manganês, por exemplo? Né? Então, assim, a gente está vendo nesse último período, como nunca antes na história, né, a pressão muito grande sobre os territórios das populações camponesas também. Né? A gente tem aqui a companheira Maria José, né, do quilômetro São José do Catu, que também pode e deve contribuir depois aqui com uma palavra, trazer também o seu relato, e que tem acompanhado a gente nesse sentido, né? Não é uma comunidade necessariamente, né, ali diretamente no Rio Tocantins, mas também tem relações com o Rio Tocantins, tem afluente do Rio Tocantins que passa dentro do seu território, e claro, tem muito interesse nisso, e que está vendo o seu território ser pressionado, né, por esses projetos. A gente tem acompanhado no último período, através do grupo de pesquisa, algumas comunidades quilombolas, dentre elas a da Maria José e tantas outras. Então, assim, o coração se entristece quando a gente chega lá em Baião, por exemplo, e já consegue ver grandes áreas, né, para retiradas que foram desmatadas com correntão, silos, coisas que não são da nossa paisagem, né, não são tipicamente da nossa paisagem. Paisagem nossa é isso aqui, né, trazendo aqui os elementos, né, das nossas territorialidades, ribeirinhas, do modo de vida. Né, e quando você vê um silo gigantesco, né, eu vou falar para vocês, eu fiquei tremendo quando eu vi um pimental que tem 1.200.000 pés de pimenta no reino. Quando eu era criança, que meu avô plantava 1.000 pés de pimenta, eu já achava aquilo gigantesco. E lá em Baião, tem um pimental, tem uma fazenda, né? A Maria José concorda aqui, pode depois... Um minuto. Um pouco mais. Tudo bem. A gente está vendo esse processo, né, de organização do território. E o que eu quero dizer para vocês, gente, é que a partir de hoje, né, desse momento, essa iniciativa que é tomada pela igreja, né, que é retomada por diversos outros lutadores, e lutadores que estão aqui há décadas, né, com as iniciativas também que estão sendo encampadas ali há muito tempo, né, há muitos anos, nessa porção ali do Pedral do Lourenção, ali no Mosaico, a professora Cristiane que trouxe a fala também pra gente. Acho que é daqui que a gente precisa estar unido, estar organizado para poder resistir a esse projeto de morte, né, no nosso rio. Enganam-se os que acreditam no debate das compensações. Eu diria para vocês, mesmo que a gente pudesse quantificar, mesmo que a gente pudesse colocar, né, em cifras, né, quanto vale a morte do Rio Tocantins? Sabe? Isso não cabe no EA-RIMA. Sabe o que não cabe no EA-RIMA também, que não está lá de forma intencional? A pesca com paredão com botos, por exemplo, que vocês fazem aqui. Essa relação ancestral, onde o boto é a principal tecnologia que joga o cardume do peixe para dentro, né, do paredão, e se você não dá o peixe para o boto, ele não volta no outro dia. Isso não cabe na métrica do EA-RIMA. A empresa não se preocupa em entender esse tipo de relação. Lá no Pedral do Lourenção tem o Nego d'Água. As crianças do Lourenção estão preocupadas. O que vai acontecer com o Nego d'Água? O Nego d'Água é uma entidade lá do Lourenção, em que ele aborda os pescadores e os pescadores precisam dar o peixe, senão ele vira o casco dos pescadores. Né? Então as crianças estão preocupadas. O que vai ser do Nego d'Água se a gente não tiver peixe para dar para o Nego d'Água? Para onde o Nego d'Água vai morar? Tantos outros projetos, né? Eu trouxe aqui o relato do projeto que é longe de Tocantins. Lá nós temos pessoas que aprenderam com seus avós, que aprenderam com seus pais e seus ancestrais a fazer o manejo das tartarugas e a preservar aquela região. A gente tem espécies endêmicas, a gente tem um conjunto de afetamentos às nossas vidas que não estão nos extensos volumes do EA-RIMA, né, dos EA-RIMA dos documentos. Então, assim, gente, vamos tentar extinguir essa palavra compensação, porque nada compensa a morte do rio. Vamos discutir a partir de hoje, né, a perspectiva da garantia de direitos. Né? E aí, o princípio básico desse processo de garantia de direitos seria garantir que as populações, tanto a jusante quanto a montante, né, pudessem ser ouvidas, escutadas, como diz a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, garantir que as nossas comunidades sejam ouvidas sim nesse processo, tá? E sejam consideradas impactadas. A nossa primeira luta aqui é para ser considerada impactada. A gente já vive isso dentro da hidrelétrica de Tucuruí, né? Eu acho que é só organizado que a gente vai poder transformar essa realidade, afinal de contas. Né? E eu trouxe um vídeo aqui da Yasmin, né, que é uma jovem liderança quilombola, para finalizar minha fala, da comunidade da querida Maria José. Eu peço que vocês possam
também prestar um pouquinho de atenção. Sei que a barriga está apertada, mas é uma liderança jovem, uma liderança nova, uma liderança jovem, que já está na luta, encampando aqui, junto de tantos outros companheiros valorosos, tá bom? E aí é isso, né? Eu lembro de uma fala agora aqui do professor Edi, que eu falei há pouco na apresentação, de que até esse momento nós precisamos do rio, né, para nos alimentar os nossos filhos e sobreviver. Mas a partir de hoje, nós precisamos assumir o compromisso de nós, a partir desse momento, de nós defendermos o Rio Tocantins e garantirmos, né, a sua existência. Tá? Muito obrigado, vamos ver o videozinho para a gente poder almoçar. Boa tarde, meu nome é Yasmin Souza, tenho 11 anos de idade. Eu sou quilombola do Quilombo São José de Catu e hoje eu vim falar sobre a hidrovia. A hidrovia é um projeto de morte, pois isso vai destruir a vida do nosso rio, afetando a nossa cultura, a nossa identidade. Isso não faz bem para nós. Parem com esse projeto de morte, porque isso não vai nos beneficiar de nenhuma forma. Vocês vão acabar com o nosso peixe, vocês vão acabar com o nosso camarão. Esse rio é nosso, não é de vocês. Então eu falo, porque a hidrovia vai trazer vários impactos. O nosso rio do Igarapé vai secar, o nosso peixe vai acabar, a natureza não vai aguentar, os nossos animais vão morrer. Os ribeirinhos vão perder o modo de locomoção deles de um lugar para o outro. Porque quando eles estão doentes, a gente pode pegar o barco deles e ir na cidade a horas que a gente quiser. Era isso que eu tinha para falar, porque isso é por por nós e pelas crianças que vêm no futuro, que vão viver esse sofrimento que a hidrovia vai trazer. Obrigado, professor. Obrigado pela contribuição, professor Elis. Autorização para estar ali dentro da comunidade. Então, para tornar essa comunidade mais visível, né, no meio científico, a gente também tem que ter aquela atitude que a gente vinha conversando de manhã. Então, quer ter autorização para entrar na minha comunidade, para fazer pesquisa? Vamos então ver essa parceria, como vai ficar aqui com relação à comunidade. Quem é que vai ter essa publicação em conjunto do pesquisador que vai estar lá realizando aquela pesquisa? Porque a comunidade, ela precisa se tornar visível também no meio científico. E ela contribui o tempo todo com esses dados. Está na hora dela participar também dessa discussão científica, tá? Então, são essas duas propostas. Obrigada. Ok, professora. Obrigado também. Passar a palavra para o Giacomo Adail. Uma boa tarde para todos. Primeiro, lembrar que nós tivemos colocado nesta mesa, foi falado um pouco sobre os olhares do mundo, que está hoje virado para a COP30, né, para o Estado. Depois também foi frisado sobre os poderes que nós temos, legislativo, judiciário e executivo. Sobre esses dois assuntos, eu retomo a primeira mesa que, para mim, ficou muito claro como é o plano da hidrovia. Foi deixado muito claro para nós isso na primeira mesa, como foi que eles arquitetaram. Confesso que eu não tinha essa informação. E a Cristiane deixou muito claro para nós como foi arquitetado, né, o projeto e como está. E, diante disso, o presidente da colônia disse que nós temos que contrapor o projeto, o que ele falou. E realmente somos nós que temos que contrapor o projeto da hidrovia, porque o sofrimento é para todo mundo, não é só para nós, é para todo mundo. Mas somos nós que temos que tomar a iniciativa. Engraçado que eles primeiro fecharam o rio, né, dentro de um grande projeto, com a barragem. E agora tem que abrir o rio de novo para outro projeto. Tá? E os dois projetos que prejudicam, que matam.
nós temos vendo a COP30 bem perto de nós, em novembro, e nós não conseguimos desvendar qual é o plano da COP30 aqui no estado do Pará. Eu, pelo menos, não tenho, garanto a vocês. Porque novembro está aí. E aí, os poderes que foi frisado, hoje estão lá. O que é que está hoje lá em jogo? A prisão do ex-presidente Bolsonaro, que durante 4 anos foi o maior destruidor da Amazônia. Só de tocar o nome do homem parou para esse lado. Ei, Celso, você não vai estar moando. Que destruiu a nossa Amazônia, o meio ambiente, viu? E aí o legislativo brigando lá com quem quer pautar anistia, quem não quer pautar anistia, viu? E enquanto isso, o governador do estado diz que é totalmente contra o projeto de preservação do meio ambiente, a defesa do meio ambiente. Quem foi que viu o vídeo do governador? Levante a mão, por favor. Muito bem. E a nossa paróquia, a gente tem o que dizer aqui, porque o Padre Javé foi um dos padres corajosos que teve coragem de gravar um vídeo contrapondo a palavra do governador, o vídeo do governador que não aceita a preservação do meio ambiente. E aí eu digo, pessoal, o que é que está por trás da COP30? Qual é o plano que está traçado? Nós precisamos saber, viu? Nós precisamos saber o que vai acontecer aqui. E eu pensando que era para defender a Amazônia, que era para defender o meio ambiente, que era para discutir o clima, como melhorar o clima. E aí o governador, que é o carro-chefe, tem coragem de publicar um vídeo desse dizendo que é totalmente contra. Aí é brincadeira. Eu pergunto aos senhores, pode ser até uma pergunta, não sei, que vocês não esperavam. Qual foi a manifestação que o MAB, que a Caritas, que a Pastoral dos Pescadores, que foi feito, o nosso representante, o padre, está representando as pastorais, qual foram as manifestações que foram feitas pela parte de vocês com relação a esta pronúncia do governador? Ok, obrigado, Adail. Pergunta lançada, depois vocês vão responder aí para o Adail. Nosso amigo Adilson, por favor, Adilson, sua contribuição. O primeiro, eu quero perguntar ao nosso amigo do UFPA, queria que esclarecesse, já foi esclarecido hoje muita coisa aqui, mas também falo que esse projeto ele é por empresas internacionais. Isso aí o senhor esclarece melhor, porque nós precisamos ter bastante consciência, com essa situação que nós estamos nos preocupando tanto, tirando o sono de muitos de nós, com certeza. Outra coisa, ele falou hoje sobre o encontro trata das águas, mais terra firme, elas estão sendo degradadas, lá na paróquia de Vila do Carmo, atrás da vila, se quem anda na alça viária vê que foi destruído tudo. Eles pegavam máquina, cabo de aço e reviravam tudo, metiam fogo, então está uma destruição. E teve caso lá numa comunidade que o homem não queria vender a terra. Eles foram colocando dinheiro, foram aumentando o valor, porque tem um projeto ali, com certeza, muito grande, que vai passar por lá.
até chegou em 4 milhões. Aí o homem vendeu, né? E tem gente que está com medo, né? Então, tem pessoas terceirizadas comprando terras ali, né? Então, é um projeto realmente de destruição total, né? Tanto na terra firme quanto no nosso rio. E aí eu fico imaginando, né? Isso agora o nosso irmão falou, mas o Éder também, infelizmente, é o nosso governador, até eu votei nele, mas é triste a gente ver ele defendendo esse projeto, dizendo que vai trazer desenvolvimento para o Estado, que vai trazer renda, né? E que, na verdade, eu não sei para quem essa renda e nem esse desenvolvimento, que para nós, ribeirinhos, a gente só vê a destruição que esse projeto pode trazer. Então, é preocupante. E eu queria finalizar falando sobre política pública, né? Porque teve um ano que a campanha da fraternidade, ela falava sobre políticas públicas, né? E o assessor que foi para lá, na nossa paróquia, ele dizia que nós estamos vivendo no Brasil um analfabetismo político, né? Porque nós não temos sabendo votar, né? E se nós for ver, realmente é isso, né? Já foi falado que se vende por a socorro, né, R$100, que não dá nem para ficar porre, e realmente isso são coisas... E tem gente que até fala, não, eu só vou votar se me der alguma coisa, né? Qualquer coisa, mas tem que me dar. E o que é que está acontecendo hoje? O presidente da colônia já esteve aqui, a colônia está sendo ameaçada, uns projetos que estão rolando lá no Senado, na Câmara de Deputados, e então nós precisamos também, como igreja, como sociedade, lutar, né, por políticas públicas de verdade. Quem sabe escolher alguém, né, do nosso meio e trabalhar essa pessoa para que a gente possa eleger, para não defender. Se nós tivéssemos um deputado, né, estadual ou federal, se tivéssemos 2, era muito melhor ainda, que entendesse a nossa língua. Porque o Lula fez tanta coisa em defesa do mais necessitado? Por causa que ele viveu essa realidade na pele, ele sofreu fome, né? Então ele conhece a realidade que nós vivemos, e ele sempre defende, né, o mais necessitado. Mas nós precisamos, como a gente estava conversando agora há pouco, de nos conscientizar, né? Nós, como leigos, né, muitas das vezes, nós temos uma equipe na diocese, tem uma equipe lá na minha paróquia, mas a conscientização, a identidade leiga precisa avançar. Inclusive, até eu lembro que o padre Denis, ele gosta de brincar, né, numa das nossas encontro diocesano, né, foi anunciado lá pela coordenadora, no tempo era a Rose, que ia ter uma reunião do leigo, né? E quando nós sentamos lá, deu uns 20, né? Quando foi na hora da janta, o padre Denis falou, eu não entendi agora, porque na hora da reunião do leigo, né, tinha 20 pessoas, mas na hora de comer dá mais de 200. Ou seja, nós não se identifica como leigo, nós precisamos avançar nessa questão de identidade, de luta, porque, como o padre Javé falou, e não é papel dos padres, né, do clero da nossa igreja, mas do leigo pode ser o leigo sair daqui, né, e lutar em defesa do nosso direito. Um pouco isso. Obrigado, Luiz Adilson, pela contribuição. Mais alguém queira contribuir? Vem para cá. Vamos aproveitar, ainda temos 2 inscrições ainda. Vem um parceiro ali, mais uma aqui. Vamos lá, parceiro. Seu nome? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Manuel Liduino de Carvalho, atual presidente de uma associação que
quilombola Terra da Liberdade. A Terra da Liberdade fica sintonizada ali no distrito de Joal, no município de Cametá, no ramal quilombo Itapucu. Quem quiser conhecer, são todos convidados. Quero dizer primeiramente boa tarde a todos e todas, e dizer para nós aqui que o governo, ele sempre faz isso com a gente. Primeiramente, ele nos bate, ele nos ameaça, ele nos prende, depois ele nos algema e depois ele nos leva preso. E hoje nós estamos se sentindo assim, ameaçados, nós estamos se sentindo presos, porque talvez o governo também não fala a nossa língua. Quando o colega falou aqui, que está faltando a gente olhar para nós com carinho, olhar cada um de nós, um nos olhos dos outros, para que verdadeiramente a gente comece a conhecer uns aos outros. Porque hoje aqui a gente está reunido em uma fala só, e numa coletividade só. Para quê? Para defender a vida. Não é isso que nós estamos hoje aqui? E é isso, gente. A gente precisa cada vez mais unificarmos. Aqui no artigo 2 da Convenção 69, ele diz assim: os governos terão a responsabilidade de desenvolver com a participação dos povos interessados. Mas aí, hoje o governo está chamando a gente para decidir juntamente com ele, decidir que nós temos nossa autonomia, poder de decisão. Por que nós temos nosso poder de decisão? Se hoje a gente tem um governo, por que a gente tem um governo? Porque nós votamos nele. E hoje, após que ele pegue a cadeira lá do poder, tchau, tchau à população. Tchau, tchau. Então, gente, eu creio que falta aqui a gente começar a olhar para nós mesmos e nós começar a pensar em nós, porque os governos não pensam na gente, eles só pensam nisso aqui. Isso eu já tenho uma vida já com isso. Eu sei que eu estou falando que isso sempre acontece. Então, gente, para mais das minhas palavras, tem muita coisa a contribuir com nós. Eu falo com nós, com vocês. Eu falo com nós, com o meu território. A gente tem muito o que a contribuir com essas falas, construir algo que a gente pode construir, que a gente está aqui à disposição. A gente está numa formação aí, juntamente com a Caritas, a falar do companheiro que falou aí sobre se a Caritas fez alguma coisa. Eu sou uma pessoa formada pela Caritas também. Não estou formado ainda, mas eu estou sendo formado por ela. E a gente tem um total respeito pela Caritas aqui no Instituto do Brasil. E ela fez essa defesa. Ela escreveu uma nota, dizendo que essa nota ela repudiava a fala do governador. E a gente até fizemos um baixo-assinado e assinamos para que a gente pudesse peitar. Então, gente, meu muito obrigado pela escutativa de vocês. E a gente está aqui à disposição para construir juntamente. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Manuel. Vamos finalizar com a fala aqui da Maria Raimunda, que já estamos no esgotar dos tempos já. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando desse encontro que há muitos anos não se via. Pelo menos eu que nasci dentro desse movimento. Quando eu olho aqui e vejo muita gente, eu lembro de muitas pessoas que deveriam estar aqui e hoje não estão por motivo de saúde, muitos porque já se foram, que faziam parte desse movimento. Eu me sinto muito velha aqui porque eu participei de movimento desde criança e posso contar de muitos movimentos aqui.
Parabéns, Padre Javé, por essa iniciativa. Fiquei muito feliz pela sua iniciativa de trazer esse movimento e falar daquilo que mais nos afeta, que está nos afetando e ainda vai nos afetar, se não tomarmos providência. Eu não sei porque há muito tempo eu não estava participando de movimentos sociais, né, de perto. Mas é uma coisa que eu quero questionar aqui e perguntar. Aqui tem vários movimentos aqui que foram, que se apresentaram, né? Padre Vanildo não sabia que estava dentro desses movimentos sociais também. Por que não foi colocado há mais tempo, chamado as nossas comunidades para falar desse projeto? Eu sei que ele já vem há muitos anos, não é de agora, é de há muito tempo, porque eu acompanhei muitos anos e o que hoje vocês estão falando aqui não é novidade, porque desse tamaninho eu já ouvia dizer e ainda continua, né? Cada vez pior. Mas, como foi colocado, ele foi parcelado, foi dividido aos poucos para a gente tentar engolir, né? Mas nós não sabíamos realmente do que está acontecendo por trás de tudo isso, como a COP30. A gente está sendo enganado, nós estamos de braços cruzados talvez, e muita gente não veio para esse encontro por não saber realmente do que está acontecendo. E ele só vai saber se a gente arregaçar as mangas e sair nas casas para dizer o que está acontecendo. Porque muita gente está falando que é politicagem. Muita gente está dizendo que isso não vai levar a nada. E muita gente não sabe nem um pouquinho do que está acontecendo. O que ele pode perder e não ter mais retorno nunca mais. Que dessa vez vem para destruir o que nós ainda ficou da barragem. Que foram anos de lutas, lutaram muito, muito mesmo, mas acabou acontecendo. E agora, muitos anos, nós de braços parados, cruzados, né, vendo sua barca passar, e graças a Deus, por um fiozinho, né, vem-se à tona, ainda há uma esperança. E a gente tem que abraçar a gente com tudo, com todas as forças que nós podemos. Nós trabalhamos dentro da igreja, levando mensagem para as crianças, pregações bonitas, mas nós precisamos também falar da vida, que é o mais importante também, para que junto possamos ter esse trabalho lindo que a igreja faz e sempre está atento, né, a todos esses movimentos. E aí essa pergunta, por que só agora e por que não trazer essa palestra antes para nós, essas discussões, sendo que já se sabia disso, como era que estava desenhado, trazer realmente e mostrar para o povo como era que estavam essas discussões. Se vocês já estão dentro há muito tempo, as propostas desses movimentos que já estão aqui, né? O que tem realmente para a gente poder ajudar, colaborar dentro desse movimento como igreja, que nós possamos também unir vozes e forças, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui está para isso. E nós também queremos propostas, porque vocês já estão dentro de lá, vocês já sabem, dentro do movimento, sabem como está lá. Essa COP30, o que se está se esperando para a gente poder fazer algo para que seja impedido, né? Que nessa COP30 a gente pode fazer algo. E nessa COP30 eu acho que é onde a gente pode somar força e ver que aqui tem gente, aqui tem povo. O que mais deixou triste foi isso, de saber que a gente nem existia. Tantas casas, tantas vidas, e nós não somos ninguém.
Quantas vezes nós votamos, vem aqui, brigamos por voto, né? A gente fica de mão com o outro e alguém agora vem dizer assim, vocês não eram reconhecidos. Vocês não existem. Nós não existimos. Meu Deus, a cada palavra que está sendo dita aqui, as minhas lágrimas descem. Desce porque aqui dentro ecoa uma voz que há muito tempo, desde criança, já tinha aqui dentro, de lutar pelo direito do povo. E agora isso aqui está de volta, né? Parece que nós estamos começando do nada, né? Mas a gente já está há muito tempo nessa luta, só que nós estávamos parados, porque a gente não sabia da grandiosidade desse projeto, que só se falava, só se ouvia, tá? O quê? Sei que outras queriam contribuir, mas devido ao horário já avançado, já estamos atrasados, vamos dar continuidade e a gente vai passar a palavra, né, para o nosso pessoal que estão aqui nos representando as entidades. Na mesma ordem que nós começamos, retornamos agora com a réplica aqui, né, do Padre Ivanildo. Fique à vontade. Obrigado. As falas de vocês, muito bem acentuadas, vocês já dão resposta, graças a Deus, né? Primeiro é que, se o problema é de todos, a solução também é de todos. Isso tem que ter bem clareza. A solução ela é coletiva. Então, vamos valorizar isso. Outra coisa, a revolução do amor começou por um. Então não pense que nós somos pequenos. Nós somos poucos, nós somos muitos. Começou por um. E olha onde chegou, e onde vai chegar mais ainda. Depois, nós precisamos ter criatividade também. Nosso trabalho é de criatividade. Então, se juntar e começar também a ter essa visibilidade que eu falei, ela acentuou, é muito importante. Eu falo até para vocês que a maioria aqui é pescador. Se vocês não passarem a existir, até esse seguro defeso, que é uma forma democrática desse dinheiro vir para os municípios, ele está sendo ameaçado no Congresso. Tem gente que fala contra isso, que questiona que um bocado de gente não é pescador. Mas se você for olhar na origem da família, a pesca está lá dentro. A pesca está lá dentro. Então, criatividade. Ciência é imprescindível em qualquer projeto de desenvolvimento. Se não tiver ciência no meio, não vai. O Brasil tem um pecado gravíssimo. Faz as coisas sem obedecer à ciência, dá bronca, gasta-se muito e penaliza-se muito. Todo sai penalizado, porque não escutou o que a ciência diz. É imprescindível que a ciência. Organização dos ribeirinhos. Existe uma lei que até hoje está imperada lá na Câmara dos Deputados que não sai, a lei dos ribeirinhos. Não sai, porque os lobbies não deixam. Alguém falou aqui, não sei quem foi que falou, não é política partidária. Gente, nós vivemos numa instituição. Se nós não soubermos escolher bem representantes de câmaras, não vai avançar. Hoje há uma defasagem muito grande da representatividade do Brasil. Quem está lá está representando o capital, o dinheiro. A briga que eles têm lá é dinheiro. Então prestemos atenção nisso. A gente briga tanto na época da política, da campanha política, e deixa de brigar depois
por direitos. Não pode. Governos, todos eles, sem exceção, eles vão defender sempre algo diferente do que a comunidade pensa. Vocês podem olhar com lupa, eles vão defender. Agora a defesa é balança comercial. O Brasil tem que crescer, o Brasil tem que ser competitivo perante as outras nações, o Brasil tem que passar por cima de tudo que é vida para poder crescer economicamente. Balança comercial. Esse grão que vocês estão, que vai passar, que eles falam que vai passar aqui, que eu espero que nunca passe, que eles falam que vai passar aqui, é para a gente olhar para a balança comercial, não é para nós. Mas nós navegamos aqui em barcos pequenos, nós produzimos muita matéria-prima de dinheiro. Se for olhar no pescado aí, sobrevive dele. Agora, algumas saídas. Eu sempre aponto saídas porque ela é importante, da nossa parte. Eu acho que o governador, ele nunca vai falar pela gente. Jamais. Ele está defendendo o quê? Capital, o dinheiro. Está muito claro isso. Então ele nunca vai falar. Ainda bem que ele não nos representa. Ele pode representar uma parcela da sociedade paraense, mas não nos representa. Nós que defendemos a vida, que estamos juntos, não nos representa. Então, o que nós podemos fazer? 30 por 30 ou 50 metros do nosso rio, não desmatar. Às vezes eu passo na beirada do rio aí, a beirada toda desmatada. Errado. Não desmatar o nosso 10 a 15 metros do igarapé, porque ele está dando proteção para o igarapé. Isso nós podemos fazer. Agora, no município de Mocajuba, nós juntamos 5 pessoas, juntamos R$200 mil para comprar 3 espaços de terra, que ainda tem mata, porque estão derrubando tudo com o trator. Nós podemos fazer isso. Agora é organizado. Organizado. Eu vou dizer uma coisa aqui, só para concluir. Eu prefiro ser cabeça de peixe pequeno do que ser rabo de peixe grande. O grande problema nosso, pequeno, que a gente quer ser rabo de peixe grande. Tem que ser cabeça de peixe pequeno. São os pequenos organizados que vão dar o rumo da coisa. Agora nós quer seguir esse pessoal aí. Sinceramente, eu estou falando aqui com vocês porque o tema é esse. Mas eu não falo mais de hidrovia, que não é nossa. Eu não falo mais de COP30, que não é nossa. Eu falo dos poderes que nós temos. Os poderes nossos são suficientes para a gente mostrar a nossa riqueza. E quando vierem falar para nós, desenvolvimento sustentável do Baixo Tocantins não tem, precisamos fazer, acaba com isso. Nós temos sim. Aqui. E é diverso. Respeite-nos. É isso que nós temos que falar, é aqui que nós vamos viver. Que vem de fora, quer discutir com a gente? Quer discutir? Bora. Mas nos respeite. Nos respeite, que nós temos desenvolvimento. Poder centralizado. Esse é o mal do Brasil também, né? Não escuta o povo. Depois quer que o povo... vamos agora se juntar para a gente resolver o problema. Não escuta. Mas há um poder muito grande, que somos todos nós unidos. Todos os segmentos. É um poder, esse é um poder enorme. Não abdiquemos desse poder. Repito, não abdiquemos desse poder unido. Ele é forte. Obrigado. Ok, Padre Vanildo. Orientação da coordenação, a gente vai encerrar aqui com a fala do Padre. Agradecer a vocês, que tem muito a contribuir. Só que nós temos a terceira mesa e tem pessoas que vão viajar, tá bom? A gente, quem sabe na próxima vez vocês podem voltar a contribuir também, tá? Na réplica da próxima mesa, tá bom?
te agradece. O pessoal está chegando aí, tá? Para deixar lembranças para vocês. Nossa, muito obrigado pela contribuição. Essa mesa contribui muito conosco, tá bom? Receba nossas lembranças.